Então nós hoje vamos aprender como podemos libertar a nossa fé. Amém? Então, a fé desenvolve-se. A fé não é... A fé, quando quando aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos uma medida de fé. Mas essa medida de fé pode ser desenvolvida e trabalhada. Como costumamos falar aqui na igreja, a fé é como um músculo. Que se formos para o ginásio, ele fica mais forte. A fé é igual. Amém? Então, podemos ter a fé desenvolvida, mas não saber como libertá-la. Podemos ter a fé desenvolvida, mas não saber como libertar essa fé. Amém? Então, nesta manhã é isso que vamos aprender. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 11:3. Hebreus 11:3. Que diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus. Então, a fé pela qual entendemos que Deus criou o mundo é a fé na revelação divinamente inspirada, que se acha em Gênesis e outros trechos da Bíblia. Então nós podemos ver que foi pela palavra de Deus. Quando Deus falou. Amém? Isaías 55:11. Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, e ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Então, a palavra que sai da boca, as nossas palavras que saem da nossa boca produzem algo. As tuas palavras produzem algo, têm poder. Amém? Então, a palavra de Deus também tem poder, e a palavra que sai da nossa boca, ela não voltará para ti vazia. Agora, depende do que sai da tua boca. Salmos 33, 6-9. Salmos 33, 6-9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Então nós podemos ver aqui nos Salmos que o mundo e tudo o que foi feito pela palavra de Deus, quando Deus abriu a sua boca, quando Deus falou. Amém? E Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em depósitos, e tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito. No versículo a seguir. Está noutra tradução, peço desculpa. Mandou e logo apareceu. Então, nós podemos ver que as coisas foram feitas pelo comando da boca de Deus, pela palavra de Deus, quando Deus falou. Amém? Então, quando Deus criou os céus e a terra, a palavra de Deus nos diz que cada vez que Deus criava algo, primeiro falava com a sua boca. Por exemplo, em Gênesis 1:3 diz, se puderem pôr aí nos projetores, diz: e disse Deus, haja luz. E no versículo 6, volta a dizer, e disse Deus, haja uma expansão nas águas. Então Deus falou. Então para ativares a tua fé, tens que falar. Quando nós falamos, ativamos a nossa fé, libertamos a nossa fé. Amém? Essa é uma maneira de falar. Então, o poder das palavras. Então, Deus é um Deus de fé. E Deus desata a sua fé através da confissão. E da mesma maneira, nós, os crentes, também desatamos pela confissão da nossa fé. Então, quando nós falamos fé, quando nós falamos coisas boas, quando nós falamos o que diz a palavra de Deus, nós estamos a desatar a nossa fé. Amém? Porque as nossas palavras têm poder. O que tu libertas da tua boca tem poder. Em Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto.
Então aquilo que sai da tua boca é aquilo que vai ser produzido na tua vida. Amém? A morte e a vida. Se falares morte, se falares pobreza, é isso que vai vir até à tua vida. Se falares vida, tu estás a libertar a tua fé em vida. Amém? Marcos 11, 23. Em Marcos 11, 23 podemos ver que Deus diz que, porque em verdade vos digo que qualquer que disser, falar, podemos pôr aqui em tudo o que disser ou diz, falar. A este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, falar, tudo o que disser, falar entre parênteses, lhe será feito. Então tudo o que tu falares e acreditares com o teu coração, te será feito. Amém? Então, em tudo que tu abrires a tua boca, vai produzir algo. Amém? Então, as palavras nos justificam ou nos condenam? As palavras te justificam ou te condenam? Depende do que tu dizes. Romanos 10:9, sim. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se com a nossa boca confessarmos Jesus, então quando nós confessamos Jesus com a tua boca, nós seremos salvos. Então, isso é uma maneira. Amém? E o que é confissão? Confissão é a palavra grega homolégio, que se compõe de duas palavras. Homo, que significa o mesmo, e lógio, que significa dizer. Então, se unirmos as duas palavras, temos a palavra homolégio, que é dizer o mesmo, mas é dizer o mesmo que Deus está a dizer. Então tu tens que dizer o mesmo sobre ti que é o que Deus está a dizer. Tu tens que dizer sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu negócio, sobre a tua saúde, o que Deus está a dizer sobre ti. E o que é que Deus está a dizer sobre ti? Deus tem planos de bem para ti, planos de saúde, planos de paz, planos de prosperidade para a tua vida. Isso é o que tu tens que dizer para a tua vida. Amém? Quantos creem? Quantos querem confessar outra coisa para a sua vida? Eu não. Então vamos confessar a palavra de Deus. Porque quando nós confessamos a palavra de Deus, quando nós confessamos o que está escrito nesta palavra, nós estamos a confessar o que Deus tem para a nossa vida. Estamos a encher o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida de fé. E quando nós estamos entranhados na palavra de Deus, nós estamos a treinar a nossa fé. É como se fosse um ginásio, mas ao ginásio da fé, ao ginásio de Deus. Estamos a treinar a nossa fé, estamos a desenvolver a nossa fé. E quando tu abres a tua boca, tu estás cheio da tua fé, porque a Bíblia diz que o coração está cheio, disso fala a boca. Então, quando tu estás cheio de fé, tu falas do que diz a palavra de Deus e libertas a tua fé. E quando tu libertas a tua fé, estás a trazer algo bom para a tua vida. Quando tu libertas a palavra de Deus, as palavras voltam para ti boas. Mas quando tu desatas algo negativo, isso também vai chegar à tua vida. Porque as nossas palavras têm poder. Estão-me a fazer entender nesta manhã? Ou estou a andar um pouquinho rápido? Então, Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. Nós temos que confessar Jesus Cristo a todo o tempo. Porque Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1. Pelo que, irmãos santos participantes da vocação celestial, considerai
a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, a nossa confissão tem que estar em Jesus Cristo, tem que estar na palavra de Deus. Amém? Então, se não gosta do rumo que a sua vida está a levar, muda a sua confissão, muda o que diz, muda o que fala. Em vez de falar, que eu sou um coitadinho, estou doente, nada muda na minha vida, eu caminho mas não vejo nada. Falo pela fé, fala o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu sou curado, que eu sou feliz, que eu sou próspero, que a minha família pode ser salva. Confesse, se precisa de um milagre, confessa cada dia sobre esse milagre, confesse que já está curado, que a solução para esse problema já chegou. Se precisa de salvação na sua família, confesse Jesus Cristo sobre essa pessoa, confesse que ela já está salva, confesse salvação sobre essa pessoa, e você está a libertar a sua fé, e a fé não é morta, ela vem. Amém? Então, na vida cristã, se confessarmos o oposto à palavra de Deus para a nossa vida, isso nos secará o curso da nossa vida. Então, se confessas o oposto do que diz a palavra de Deus, isso vai secar a tua vida espiritual, física. E quando deres conta, amém? Quando deres conta, estás morto, estás seco, porque estás a confessar palavras negativas para a tua vida. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Como vimos lá atrás em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Então aquilo que nós confessarmos, é isso que nós vamos ter. Aquilo que nós falamos, aquilo que sai da nossa boca, é o que nós vamos atrair até à nossa vida. Se falamos vida, se falamos saúde, se falamos de Deus, nós vamos atrair isso à nossa vida. Se falamos morte, se falamos doença, vamos atrair isso à nossa vida. Amém? Então, e tu atrais isso à tua vida e à dos outros. Quando um pai diz ao filho que ele é bruto, não serve, é mal educado, não é inteligente, quando um pai diz isso a um filho, é isso que ele vai acreditar, porque é isso que ele ouve todos os dias, e é isso que ele vai ser. Então fala para a tua família, para os teus filhos, palavras de bem, palavras de sabedoria. Fala-lhes o que diz a palavra de Deus. Diz que ele é inteligente, diz que ele é bonito, diz que ele é próspero, diz que ele é mais que vencedor. Fala isso para a tua família, para os teus filhos, para a tua mulher, para o teu esposo. Fala isso. Porque quando tu libertas da tua boca, tu estás a declarar fé sobre eles. E agora especialmente para os homens, nós somos os sacerdotes da nossa casa. Então quando tu libertas palavras de bem, quando tu libertas a palavra de Deus para a tua família, tu estás a abençoá-los a cada dia. Por isso incentivo-te que a cada dia, quando acordas de manhã, digas abençoas a tua família, declares palavras de bem, diz que os amas, dizes que eles são bons, dizes que Deus os ama. Amém? A cada manhã, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã, a cada dia a palavra de Deus. Então a cada manhã, tu, homem, diz palavras de fé e de bem sobre a tua família. E as mulheres também. Mas os homens têm uma grande responsabilidade. Nós, homens, temos uma grande responsabilidade. Somos os sacerdotes do lar. E como sacerdotes do lar temos que incentivar, temos que dizer que Deus os ama, que eles são abençoados. Amém? Essa é a nossa responsabilidade. Não fales palavras de morte sobre a tua família. Lembrem-se, as suas palavras têm poder. Caiu aqui um silêncio. As nossas palavras têm poder. Então vamos falar vida para a nossa família. Vamos criar uma geração abençoada, uma geração cheia de fé, cheia de Deus, cheia da presença de Deus. Vamos incentivar a nossa família. Amém? A fé. Quando nós estamos cheios de fé, nós somos leões lá fora, nós podemos devastar este mundo, podemos levar este mundo à salvação. Amém? Então, como desatar a nossa fé?
vamos ver um exemplo bíblico de como uma mulher pôde desatar a sua fé através da confissão da palavra. Marcos 5:25. Se calhar muitos já conhecem esta história. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás e entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porquê? Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então o que é que ela dizia? Porque somente se tocar nas suas vestes, sararei. O que é que ela estava a fazer? A ativar a sua fé. Ela estava a pôr a sua fé que quando tocasse, que quando chegasse por trás de Jesus, ela ia ser curada. Amém? Ela falou. E logo lhe secou a fonte de sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude que de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que fizera isto. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Então, ela confessou pela fé. Dizia-se: tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Depois testemunhou do milagre que Jesus lhe fez. Isso foi declarar fé para os outros. Jesus finalmente lhe disse: a tua fé te salvou. Então, a nossa fé, quando libertamos a nossa fé, quando falamos, quando pomos a nossa fé em algo, a nossa fé vai nos salvar. Quando tu falas essas palavras positivas, quando tu falas o que está na palavra de Deus. Amém? Então, nessa história podemos ver o problema que esta mulher tinha. Primeiro, encontrava-se numa condição desesperada. Todos os médicos a tinham tratado e cada vez ficava pior. Já não havia solução. No mundo real, no mundo terreno, nesta terra, para a ciência, já não havia solução para esta mulher. Estava acabado. Ouviu uma boa informação. Ouviu falar que Jesus ia passar. Segundo, ouviu falar que Jesus sarava. E acreditou. E fez um ato desesperado. Foi tocar nas suas vestes. Não quis saber se estavam lá o principal da sinagoga. Não quis saber se ia ser apedrejada. Simplesmente fez um ato desesperado de fé. Ela precisava daquela cura. Ouviu falar que Jesus ia passar e que curava. Então tomou um ato desesperado e foi tocou as suas vestes. E foi curada. Então às vezes precisamos de fazer atos completamente loucos. E isso vai desatar a nossa fé. Cada vez que cremos na palavra de Deus, temos um final feliz. Então, cada vez que tu crês na palavra de Deus, tens um final feliz como esta mulher. Esta mulher creu, acreditou que Jesus curava, que ela podia ser curada e libertou a sua fé. Como é que ela libertou a sua fé? Tocou no manto de Jesus. Amém? Como foi que esta mulher recebeu o seu milagre e desatou a sua fé? Primeiro, creu em seu coração e atuou. Então, nós temos que crer no nosso coração e fazer uma ação, atuar. Amém? No momento que ouviu falar de Jesus, ela recebeu e creu que ela podia ser sarada por Jesus. Ela creu. Assim que ouviu, ela creu com todo o seu coração. Se dizem que Ele cura, que Ele é o Filho de Deus, eu vou ser curada. Então somente tocar nas suas vestes.
eu sararei. E foi nessa fé. Terceiro, porque dizia. Porquê? Porque falava. Ela falava. Então não te cales. Fala. Fala a fé. Fala as promessas que Deus tem para a tua vida. Fala o que Deus tem para a tua vida. Não te cales. Não deixes que o mundo te cale, te mudeça a tua boca. Fala. Fala o que Deus tem para a tua vida. Fala o que Deus tem para este mundo, para esta terra, para esta cidade. Fala, fala. Porque quando tu falas, estás a desatar a tua fé. Quando a tua boca se abre, está a desatar fé. Amém? Um cristão, quando está calado, não está a falar aquilo que é a palavra de Deus está lá. Então nós temos que falar. Quando nós falamos, nós fazemos o diabo ouvir. Porque ele também ouve. Nós fazemos as potestades ouvirem o que Deus tem e o que Deus quer. E tu libertas a tua fé. Estás a exercer a tua fé. Quando lês a palavra de Deus, quando falas da palavra de Deus. Então é necessário confessar o que desejamos. Porque só crer não é suficiente. Podemos crer com a mente. Pensar, eu quero ser curado. Sim, eu quero aquilo. Eu quero um carro. Eu quero uma casa nova. Eu quero ser próspero. Eu quero ser abençoado. Eu quero que o meu familiar se salve. Mas se não falarmos com a nossa boca, se não falas com a tua boca, não estás a confessar. E não estás a libertar a tua fé. Então é necessário que fales. Amém? E que confesses. A palavra de Deus diz: logo a fonte de sangue se secou, indicando que depois que ela confessou a palavra, o milagre foi feito. Depois que ela tocou e confessou a palavra, o milagre foi feito. Logo, ali. Porque ela acreditou. Quarto, contou o milagre. Não somente vamos confessar o milagre antes, mas também depois testemunhar. Quando nós testemunhamos, estamos a deixar que Deus o faça de novo, o faça outra vez. E Deus quer fazer outra vez na vida dos outros. E através da tua vida, quando o milagre já se materializou na tua vida, quando tu dás o teu testemunho, as outras pessoas podem agarrar fé através do teu testemunho, através do teu milagre. Amém? Quantos creem nesta manhã? Através o poder do testemunho é muito forte. Quando nós testemunhamos do milagre, do que aconteceu na nossa vida, nós estamos a desatar fé para os outros. Amém? Então, a fé exige uma ação correspondente. A fé inicia-se no coração através da esperança. O mundo tem baseada a sua esperança na casualidade e não em algo definido. Nós temos a nossa esperança baseada nas promessas de Deus. A nossa esperança está baseada nas promessas de Deus. A nossa fé está baseada nas promessas de Deus. Amém? Então, o que é a esperança? A esperança é a expectativa. A esperança de uma certeza futura e baseada numa promessa presente que não se obteve. Se a esperança não está presente, a fé não está ativa. Então nós temos de ter esperança nas promessas de Deus para poder ativar a nossa fé. Mas a fé é no agora. Então, quando uma pessoa tem esperança, sempre tem expectativa de receber algo. Então, quando tu tens esperança, tu estás na expectativa de receber algo. Tu estás na expectativa de receber essa cura, esse milagre, essa bênção. Amém? Tu estás a ativar a tua fé. Mas para isso tens que confessar com a tua boca. Amém? Então, como atuar em fé como aquela mulher? A fé tem uma ação correspondente. Já vimos que a fé se liberta através da confissão da nossa boca. E supõe-se que a nossa boca vai falar o que queremos no nosso coração. Então, a nossa boca vai falar o que queremos no nosso coração. Então, se o nosso coração não está cheio da palavra de Deus, nós vamos falar isso.
Então, a cada dia nós temos que encher o nosso coração com a palavra de Deus. Exercitar a nossa fé. Amém? Vejamos como atuar em fé. Ouvir, mais convicção, crer, mais confissão, falar, mais ação correspondente, mudança. Então, quando ouvimos, cremos e falamos, temos uma ação correspondente, que é igual a uma mudança na nossa vida. Amém? A convicção sem confissão é como não crer em algo. A confissão sem convicção é como um ruído orgulhoso de uma boca grande e uma cabeça vazia. Uma cabeça que está vazia e um ruído de uma boca grande que fala, mas não sai nada. Então temos que crer, temos que ter convicção na palavra de Deus. Tens que crer de todo o teu coração. Então a convicção e a confissão sem a ação correspondente são como ter uma fé sem obras. E uma fé sem obras é morta. Então, todos aqueles que sabem esta equação, que é ouvir mais convicção, mais confissão, mais ação correspondente igual a mudança, todos aqueles que sabem esta equação são homens e mulheres mata-gigantes do século XXI. Amém? Somos mata-gigantes, Quando estás empoderado com fé, tu matas os gigantes na tua vida. Quando tu tens esta equação completa na tua vida, ouves, crestes, confessastes e tens uma ação correspondente que é falar, vais trazer mudança à tua vida e à vida dos outros. E és um mata-gigantes deste século. E neste século é preciso mata-gigantes. No século XXI, onde nesta era em que nós vivemos, é preciso mata-gigantes. É preciso que tu vás à rua, tenhas fé, sejas empoderado pela palavra de Deus, pelo sobrenatural de Deus, para que mates os gigantes deste século, para que tragas mudança a esta geração, para que tragas mudança à tua casa, à tua família, ao lugar onde tu estás, à tua situação. Amém? Então, quando você tem uma convicção, faz uma confissão e a tua como uma ação correspondente, isso trará mudanças. Então, quando nós pomos esta equação em ação, vamos trazer mudança à nossa vida. Amém? A fé vai se ativar na tua vida. Como vemos que se ativou na vida daquela mulher e como temos visto nesta casa durante anos e anos. Nós temos visto milagres nesta casa. Não só o que recentemente aconteceu com o nosso pastor, mas nós temos visto milagres nesta casa. Amém? Esta é uma casa de milagres. Esta é uma casa do poder de Deus. Então vamos continuar a ver milagres, vamos continuar a ver o poder de Deus. E para isso Deus precisa de ti e de mim, precisa de ti, precisa que nós sejamos um mata-gigante deste século. E não penses que és velho demais ou novo demais. Não! Tu estás no lugar certo, na temporada correta. Amém? Para pôr esta equação a funcionar e seres um mata-gigante do século XXI. Amém? Marcos 2,5. Marcos 2,5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Como podemos ver aqui, Jesus não estava a ver fisicamente a fé deles, mas estava a ver o resultado da ação visível da sua fé. O que é que aconteceu? Eles trouxeram o paralítico. A casa estava cheia. Não dava para trazer a maca. Então abriram um buraco no teto. E desceram. E levaram o seu amigo lá. E ele foi curado. Amém? Era por eles terem fé que tomaram uma ação e essa ação demonstrou a sua fé. Então, para nós ativarmos a nossa fé, temos que fazer uma ação. Às vezes vão ser coisas loucas, coisas incompreensíveis ao olho humano. Mas quando tu fazes isso, tu estás a ativar a tua fé. Amém?
Pode ser que tu não entendas, tu próprio não entendas. Mas quando tu fazes isso, a tua fé se ativa. E coisas poderosas vão acontecer na tua vida. Amém? Lucas 5, 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. E Pedro disse: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Então o que é que Pedro fez? Ativou a fé na sua vida. Acreditou nas palavras de Jesus. Confessou-as e disse: sobre as tuas palavras vou lançar a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. Uau! Só porque ele acreditou. Porque ele acreditou e disse: sobre a tua palavra. Então, sobre as palavras de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre as palavras que Jesus diz sobre a tua vida, sobre o que Deus diz sobre a tua vida, tu vais te mover. Amém? Não é sobre o que diz o vizinho, o diabo, os teus pensamentos. Não, é sobre o que diz a palavra de Deus e sobre o que diz o Espírito Santo e Deus diz sobre a tua vida. Amém? É sobre isso que tu tens que te mover. Pedro moveu-se sobre a palavra de Jesus. Jesus disse: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes. Eu já tinha pescado toda a noite. Não tinha apanhado nada. Podia dizer: não, Jesus, eu sou pescadora. Conheço melhor o mar que tu. Já tivemos toda a noite e não apanhamos um único peixinho. Eles fogem das redes. Mas não, Pedro acreditou. E fez segundo o que Jesus disse. Segundo a sua palavra. E encheu as suas redes. Então, nós devemos fazer o mesmo. Segundo a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus. Devemos lançar as nossas redes. Lançar o nosso problema aos pés de Jesus Cristo. E tomar uma ação. E vai trazer mudança à tua vida. E vais ser um mata-gigantes deste século. Porque Pedro fez uma ação correspondente ao que queria. Confessou e atuou nela. Então, nós temos que fazer uma ação correspondente ao que nós queremos. Amém? Amém? Então, sempre vamos refletir o que queremos. Pelo que falamos e não pelo que fazemos. Então, o que tu falas vai refletir o que tu queres. Se tu queres que vais ser curado, se tu queres que vais ser abençoado, é isso que tu falas. Amém? Não é suficiente crer e conhecer, é necessário atuar. A fé é ineficaz a menos que se faça algo. A fé é ineficaz a menos que tu faças algo, que tomes ação. Amém? Então, se dessemos uma definição de fé, poderíamos dizer que é uma crença inquestionável. Fé é uma crença inquestionável. É algo que tu crês sem questionar. Amém? É ter uma confiança absoluta nas promessas de Deus. É crer nelas, confessá-las e atuar nelas. Então nós temos que crer, confessar e atuar nas promessas de Deus. Amém? E quando juntamos a nossa fé, quando queremos a nossa fé com tudo isto, vai trazer mudança à nossa vida. Amém? Deus vai poder atuar. Deus vai poder abrir as janelas do céu sobre a tua vida e trazer as bênçãos que tu precisas. Trazer a solução para o teu problema. Amém? Então, antes que receba um milagre, começa a dar graças a Deus, ainda que nada tenha recebido, e atua como se já o tivesse. Então, atua como se já tivesses. Diz: eu estou curado. Ainda que vejas o problema, ainda que vejas a doença, diz: eu já estou curado, eu já estou sarado, eu sou abençoado. Mas a todo o tempo tu vês desgraça à tua frente, mas continua a dizer: eu estou curado, eu estou abençoado. Declara a palavra de Deus, declara o que Deus tem para a tua vida a cada dia. Amém? Então há algumas coisas importantes da fé. Primeiro,
A fé bíblica é uma condição do coração. Então, a fé é uma condição do nosso coração. Se nós crermos, se nós acreditarmos com o nosso coração, a fé bíblica vai se ativar. A fé está no presente e não no futuro. Tu tens que ter esperança no futuro, mas tens que acreditar no presente. Amém? Nós podemos ter esperança no que vai acontecer no futuro, porque nós queremos, nós acreditamos, mas é no presente. A fé é no presente. Tu tens que trabalhar a fé no presente, no agora, porque a fé é agora. Amém? A fé é no agora. A fé não é no passado, não é no que já aconteceu lá atrás, não é no que vai vir. Isso é esperança. A esperança é boa. A esperança ativa a tua fé, porque tu acreditas que vai acontecer. Quando? Agora. Amém? Então, viver por fé aplica-se a todos os atos e condições de um ser consciente, ou seja, em absolutamente tudo. A fé desata-se através da confissão da palavra de Deus. Então, a fé desata-se quando tu confessas a palavra de Deus. E é falar o mesmo que Deus fala. Então tens que falar o mesmo que Deus fala para a tua vida. Tens que confessar com a tua boca, acreditar com o teu coração, para que a fé se desate. Falar o mesmo que Deus fala na palavra de Deus sobre a tua vida. Todos os crentes têm uma medida de fé dada por Deus. É nosso dever trabalhá-la, exercitá-la. Cada crente pode conseguir desenvolver a sua fé até que esta chegue a ser forte e robusta por meio de ouvir a palavra continuamente. Então, quando nós ouvimos a palavra continuamente, a nossa fé está-se a desenvolver. Amém? Então, nesta manhã, eu quero te incentivar a que cresças na tua fé, a que confesses com a palavra de Deus, confesses a palavra de Deus, que atives a tua fé.